Bem-vindo a mais uma edição de Tocatina. Nós continuamos a dar aquele suporte, nós partilha live, nós mandam as perguntas. E nós esperamos também ter bons momentos de conosco, como tudo segunda-feira e tudo semana. Alright, well. Mais uma vez, boa noite. Pessoal, nós continuamos a deixar os comentários, nós continuamos a partilha. E hoje, nós temos ali nosso convidado, onde que também será apresentado para a mano. Vamos falar aquele nome? Não, deixa eu falar. Banze. Como é, pessoal? Anteciparam-nos na casa, tudo direito. E, primeiramente, que agradeço tudo alguém para a mensagem que não tenho recebido referente à Tocatina. Tem sido uma experiência muito positiva. A mim, particularmente, eu gosto da experiência ali. E obrigado por todo o suporte, mensagem que pessoas estão mandando e nos junto. Bom, hoje tenho um irmão, um amigo, uma pessoa que não acredita no show, uma pessoa que já fazia show na música, mas gosta de se meter a falar de bem a ele mesmo, né? Então, Mr. June Freedom, então, bem-vindo a Tocatina. Estamos aqui. Bem-vindo a Butera. Nacta friends, obrigado a mim, man, para, para estar ali and welcome me e, enfim, estamos aqui. Como é que você sente na Terra? Man, pô, é difícil, mas difícil sair dali. Vai querer bem? Sei não, pô, é que coisa, tem família, um pé ali, um pé lá, passa, sabe, assim. Amanhã o quê? Amanhã é raça, June. Não, mas tudo bem, man, tudo bem, estou contente de estar com isso, man. Bom. E principalmente na terra. Já durante o cabelo. Bom, não está no novembro, para além daquele é 8 anos, que nunca chega tarde. Então, tem um tempinho. Por isso que vai fazer música e tudo mais. Mas querendo te chega nele já. Querendo te chega nele já. Primeira coisa que me perguntou, o que é que é June Freedom? Pô, man, tá... O que é June Freedom, hein? Tá uma evolução, mano. É uma evolução de uma pessoa que cria chill no mundo de música. E dá chamando aquele freedom que está go after or look for. Foi uma evolução de a long stated path and journey, I like to say. Tem que ir em inglês, tem que ir na crioula também. Um sinho de fogo, você? Sim. Não. E para mim, freedom foi, aquela transição de chill fases de música na minha vida. E tá achando que não go nesse momento que tá achando ela que I'm flourishing, ela que está ela que é o espaço, né? Tem espaço. Tá achando uma combinação de muito alguém que é June Freedom, aquela. June, vou nascer na América, assim? Sim. Depois de Covid com 3 anos. Sim. Então, na volta para a América com 15 anos, assim, eu não sei. 15 anos, yeah. Ok, quer dizer que a cultura americana, a cultura cabo-verdiana influencia na boa forma de fazer música e na boa forma de estar na música. Bom, e com 3 anos bem velho, nasci nos States, mas de 13 a 15 e era ali, Terra Branca, Jardim Girassol, Tiazinha, Benito Andrade. Abraça a Tiazinha. Abraça a Tiazinha, sim. Tudo que eu penso, Jun, me de ali, me de Nhons, me de terra, tudo aí, caso. Mas com aquela idade que com 15, nunca bem ter esses dias, sabe? Então, também é sempre a férias, mas que muito show. E mas naquele ponto de 13 a 15, foi lá que me pega na música. Foi, acho que lá, que foi aquele ponto que marca mais na minha vida, em termos de influência musical, para mim, que era mornas e coladeiras, coisa mais tradicional. E era atrevido, mas era só um filho dental, meio tudo curso. Para ser mais prático, em vez do fluffy dental, deve acordar um cheiroso. É mais prático. Pois é. Mas é que você não fez Sim. A música, pô, todo mundo canta, quem canta na Cabo Verde e vai representar Cabo Verde na Portugal, com pouca idade, e canta com ele, que foi niqueles influência mais. Pera, a bolinha programa, não tem uma coisa que chama timeline. Oh, yeah? A boa é bebê de 80, bebê de 90 ou bebê de 2000?
What do you think? Bok the flank. Não, bom que tem que flank. What do you think? Só para visão, para olhar, para achar o quê? 90, 80? What do you think? A mim tá chamando bebê de 80. É para lá também. Ele swag, sei lá só. Bebê de 80. Não, aquele swag ele é 60, moço. 60, 70. 70, fechou. Na média 88. Ok, então June é bebê de 80. Sim. Então, o Flama com 13 anos, Hildo, né? 11, 12, 13, que as idades lá, né? Que pega na marna, delas, e foi aquela idade lá que... Bom, música foi com pouca idade de outro vivimento, e era tudo. Mas quem pega na música mesmo foi... E... Aquela idade lá na fogo. Quer dizer, com... Explica aquele processo de ser um adolescente, né? Adolescente, morna. Explica tipo... Ainda mais alguém que vem de marca. A boa influenciada em ti. Mas, Banzi, pera, antes de Sean Cortanhoso, uma coisa assim, antes de ir para aquela parte, aquela pergunta que eu queria fazer, assim, nós todos procura saber informação de artistas, de pessoas que também, para não saber mais que não está aborda, mais que não está conversa. Teve informação também que menino, tinha um colega. Sim. Tinha um colega. Okay. Não, ele só foi mais ele mora um cordão cheiroso, Deus meu, só faz boca de chancapa. Tá, se bem. Tinha um colega onde que nós te dividimos momentos juntos. Horas que o Bobo canta, ele está no piano. Talvez eu saber quem está querendo falar. Na piano. Exatamente, agora com a ideia. Piano. Mas ninguém lembra você. A mim está lembra, vamos procurar sangue. Não, que ele pôr from próprio. Hoje as pessoas ali, é onde que as nomeadas para se ver meados 2021. Mas aquele quem é tu? Vamos falar, não. Naquele tinha colegas, aquela, e músicos também. Tchau, nome Platini Beats que está falando. Platini, sim, que ela é mano, Platini, sorry, mano. Sim, não, faz o cabeça ali, ajuda, man, né? Brother, lá, pô, talentoso também, man, Platini não se brinca, Loredana, sei lá, tudo, pô, aquela é família mesmo, aquele é tipo família. É pessoas que, a música nós começamos juntos. Sim. Isso, agora, Banz, vou pôr agilizar agora para aquele timeline. Ele pôr o nome Platini para um jogador de bola? Sim, não. Põe muito bom na bola, Platini gostou, meu favor, que muito bom na bola, agora vamos lá ver. Eu sabia quem quer para de bola naquele tempo. Mas mora que boa com Platini, ou boa com uma pessoa que está entre aqueles dois mundos ali. Certamente também ele tinha influência musical de marca e de Cabo Verde, mas também logo para morna, logo para música tradicional. Bom, e para além de música na marca, me pega mais primeiro foi morna. Foi que as coisas que mesmo eu gostei que tu viu na casa. Aquela que na fase de adolescência, that's when you're sponge, boy, naquela idade que um sponge, né? Mesmo, tá? Então naquela idade lá que as coisas que não ouvia mais era mais música tradicional cabo-verdiana. E era Ilo, era Cesária, Tabanca Jazz, as coisas mais de lado lá, aquele tempo mais antigo, mas e pô, quem começa mesmo sempre que tomava música, era na rua, tá pegando qualquer coisa para fazer som, para pegar na lata, para tocar, e tudo era final as festas. Pô, papai, que cena lá, cara. Vocês querem que troco? Mas tu fazia atuação própria. Nós era um monte. We used to hit every house, tinha que ser. Tudo down era uma coisa que não esperava por uma coisa, né? Mas não, no mundo de música foi na 2000, que amanhã abriu um restaurante no Tropical Club, na Fogo, né? Até hoje está aberto. 21 bom restaurante na Fogo. Abraço para a pessoa do Tropical e o velho. E todo fim de semana tinha conjunto, ao vivo. E... Bom, minha mãe sempre, minha mãe também está cantando bem. Tudo aqui vai nessa canta, minha mãe somos titulados, sempre está cantando. Me falou assim, mãe, não queria cantar, sou pago. Não queria... Bom, dou música ao vivo e já é outra, mas outra cresta naquele meio. Só falou, é muito atrevido, eu falei, eu não tenho que estar pega no microfone, tem que estar pega. Bonga.
E tinha o X-Mat lá, Bocarrón, que era aquele banda que eu tocava sempre, que era banda de casa. Me chamou então também a primo. Então, ele tocava lá, ele queria na Tropical. E essa carreira também, de onde que eu começo, que essa hoje foi Então Tropical foi o celeiro. Sim. Lucky tudo começa. Sim. Lucky mesmo começa tudo. E, bom, esse cara no microfone para me pegar em algum cena. E a primeira música que cantava foi daquele logo. E tu me chega, alma aperta para me chorar. Pô, até hoje não está ele está doendo o coração. Pô, é uma memória que pô, marcante show. E aquele dia que onde já ia da canta num festival na Alto São Pedro. Ele está falando naquele show que deu daquele dia. E ele está com voz, que as minhas televisão, está lá no pequeno, nem é som. E ele está com voz em tudo que está acontecendo. Chegam e falam assim, aquele é quem? Aquele é o quê? Já não tinha ouvido, mas para onde ele assim, foi lá que tudo muda para mim. Então, lá que tudo muda, que daqui pai não tinha que te apoiar. Camisa de minha avó, que é 3 vezes mais grande. Tudo que hoje ele faz, tinha que fazer, man. Tinha que fazer, fica na CP, também tropicar bem. Pô, me olha na CP. Aquele canto bom, me pega naquela. E depois, pô, foi todo mundo canta, viciado. Na centro cultural, tinha que fazer cena, na escola, tinha que fazer cena. E lá que me pega, mas faz coisa ao vivo e naquela idade lá. E então, que esse tempo lá que foi momentos que marcam muito show e que acho que até hoje que minha influência na música botou ouvir uns cenas que talvez que não nada a ver com a hora, mas botou sinto um timbre de um crioulo que se fazia música até em inglês. Senti Dutch a minha música tem reflexão de que as coisas que eu queria fazer. Tanto assim. Então, a escola, a experiência que eu tive no restaurante de Bumei e que as músicos que estavam lá e grupo, é coisa que eu te leva com o bote hoje até vou fazer o primeiro álbum. Sim, senhor. E Ildo is your man. Ildo is one of my primary focus. Não tenho ideia, não sei foi your man, mas não tenho ideia nem crioulo. Sim. Não, Ildo foi your man. E, pô, tem na Centro Cultural, não se lembra um show que um cena que faz aqui, até que ganha, representa Cabo Verde na Portugal. Timeline, que ano? Que ele tinha 11 ou 12, sabe, jovem. E, pô, aquela cena foi uma coisa, porque, olha, não tem uma voz mais, tipo, não tem uma voz mais assim, né? Não tem uma voz mais para dentro, né? Da chorar na canta, né? Mas tinha uns meninos. Competição! Mas tinha uns meninos, bro, que cantava com uns vozes, né? Uns vozes. Me chamou um trono, né? Me chega a tocar um som. Subi para onde ministra, pô, onde tinha um menino chamado Jarlice, que é minha amiga também, pô, tinha uma voz. Uma ministra. Já que tem mais? Não, esse é mundo de música, mano. Naquele tempo, pô, já disse, pô, um que te dá medo sobre o palco. Já falou, dá medo sobre o palco, já disse, ó. Às tantas, missa, cada impós não ganha, nunca está ganhando. Porque os ministros cantam muito mais, que ele tem aquele voz. Eu falei, não, me chamou um trono. Assim, tá, minha beira, eu falei, primo. Esse é língua, como o sem ganhar escusar ali, primo, mas como o sem da experiência tem condições. É bronha, primo. Me fala assim, olha, tu tá por ver, para nós esse sem canta para canta, mas nós gostamos sem de show. Nós gostamos de show, eles já se cantam, nós gostamos de show. Me fala, tu por velha, tu canta o palco. Tu sendo velho que é centro cultural, tu por velho, tudo lá do palco, man. E tinha um fato, por favor, te digo, tem que dar, que é fato, né? Tem aquele fato, mas fato. Se tu pensa mostrar que esse foto, meu, fato eram 3, eu penso que esse fato eu de vovô, velho. Ah, man, passa mano naquele tempo, eu. Foi uma coisa incrível, mas encanta um som brasileiro, garçom. Garçom, acho que música lá. Tinha dó também, que idade, né?
Atrevimento, show. Era show. E às tantas, meninos já canta, esse show. Eu subi palco, luz, tudo ficha, né? Edifício, eu ficha luz no edifício. Vela, tudo. E eu, panha rosa, panha flor, panha monte. Mano, começa a destaque, tá na júri, tá bota. Tá bota flor. Eu ainda cantar só com os fichados. Para cantar, tinha ansiedade, né? Passou de pago. Então, se tinha cantava som, tinha que fechar outros. Mas fechar próprio, fica Preto. Me chata acompanha, tá falando, meu irmão, abri o outro, miss. O outro ficharam, mas tem que foi, enfim, eu doei aquela cena lá e foi uma coisa incrível, porque, pô, deu um show, é uma coisa que foi mesmo incrível, porque, já disse, nada a ver, então, bom, tem medo, botei hoje. Mas ganhei. Portugal representa que a nossa ilha, sabe? Foi, passa a mão na Portugal também, aquele outro estado ainda enquanto tem Scubidonga. Continua. Cubidonga. Abraça a Bidonga. Grande Bidonga. Portugal. Câmara levando, e Bidonga que levando, eu. Já foi, tem a cidade de subir palco. Naquela idade, ele era tipo, tinha. É coisa ao vivo, tem que destacar a voz, tem que cantar mesmo, né? É que a coisa de playback em cenas assim, então, e com o seu público terá um pouco de a little nervous, você fica um pouco nervoso, então, Portugal, pai, a mão fica tão nervoso para subir aquele palco, na Fátima Moreno, HSEC, fica doente. Bidonga, conspira. É feminino, buta subir esse palco. Buta cantando de uma bumãe, gosse. Bidonga, não se sente mal, mano. Não se sente que tu consegui. Buta subir aquele palco. Como esse galinha ali, gosse. Força. Eu tenho que subir, mas pô, foi uma coisa impressionante, porque o show lá foi, estava nervoso, não começou nervoso, mesmo nem tinha nervoso, mas estava nervoso naquele show. Mas foi a primeira vez que, depois que do show, próximo dia, uns X amigas vêm trazer um X carta, da flor de sentimento que eu sinto que é aqui naquele show lá. E foi lá que a minha carreira começa. Foi lá que eu falei, nunca tá olha para trás, em termos de música. Lá que foi para sempre. Então tem que agradecer Bidonga, mas você castalha, eu vou castar. Bidonga, leite e galinha. Leite e dá leite, nunca liguei no leite tanto assim. Falei, baby leite. E começa galinha, tem que subir aquele pago. Falei, cata com si. Falei, não. Mãe, Dona Ani, Júnior, tem a mãe que tinha de me falar. Falei, filho, estás ok? Vamos para o cinema. Enfim, estamos aqui. E gosto de ali. Estamos aqui. Então, Bidonga, um abraço para Bidonga lá. Sim. Se primeiro role. Bidonga tá brincando, Bidonga é ruim, velho. Pô, shit. Na boa, I love you, my brother. Love you. Como é que aconteceu aquele encontro com o Ildo Lobo? E foi, naquele show que era na Alto São Pedro. Foi um festivalzinho, nem que teve muita gente, mas é um câmara que põe coisa de junto. Nunca se encontrou na palco? Não, essa é na palco. E me tanto atrevido que minha família chega traz backstage. É tipo, é um festival que foi, there wasn't a lot of restriction, que tinha restrição para chegar à beira dela, coisa assim, pegar assim, tudo, papá de bola, que tem igual, cara, fica impressionado mesmo. Entretanto, somos ser filhos, fica em amigo sempre e acaba para cantar com ele do show. Ainda naquela fase que começa a carreira, qual que era o nome artístico naquela época? Era só Júnior. Ok, mas mim, com show, antes de Júnior, com J.R. Veiga. Sim, não, tem Júnior, tem J.R. Veiga, tem Júnior, mas é que foi que a fase, mas naquele princípio era só Júnior. Evolução de artista e nome. Moda base foi no nosso timeline, gosta no nome de J.R. Veiga. Não só na Junior. Isso é Júnior. Só na Junior. Sim. Ok, antes de chegar a J.R., primeira vez que eu canto com o Ildo, te lembra qual foi o ano? Que te lembra? Não, primeira vez que eu canto. Bom, que tem ninguém que te vem ali que te lembra. Sim, Sim, não, é um X tempo, mas foi na Tropical, às tantas.
E... Bom, não, nunca se lembra. Bom, ok. Então, Canta no Ilo, Gutinha. De 11 para 13, 14. Vamos lá, Marco 15. 2000. te lembrar no que vai marcar? 2001, pô, minha mãe abriu estudante em 2000. 2001, 2012, talvez 13. Mas Yeah. 3 é difícil. Para ano que você falou, com a idade que você tinha, era 2000, 2001. Ok. Yes. Então, nesse momento... 88 é 2001. Yeah. Yeah. Então, nesse momento, o Libo está júnior, fascinado para morna, música tradicional, Sim. está toca com Michel Montron, Sim. numa influência que é tropical. Que é música tradicional acústica. Acústico, tudo sim. De onde que te bem J.R. Veiga, com rego na cabeça, tá canta kizomba, tá badia. De onde que vem? Quando que houve aquela transição lá? O Jan Fro, merca tá pôr em cabeça. Jan Fro, merca pensa meio, yo, foi me tag também, né? Tem que pôr trança, tem que pôr aqueles, yo. As roupanas. Que ela foi que ano? Que ela foi que 2004, 2005? Sim, 2005, 2004, 2005, sim. Então falando um bocadinho de J.R. Veiga. 15, freshman year. Yeah. Então, e bom, tinha uns shows na Cabo Verde, it's like a American Idol de Portugal, né? Tipo que cena lá. Como é que tudo chamado? Ídolos, né? Não, Operação Triunfo. Operação Triunfo, yeah. Yeah, que cena lá, que cena lá, e estilo de roupa era com uns camisas acima, tipo meio um gordo, que estilo de uns camisas. Minha ferro na casa. O camisa Tem ferro na casa. Não, que também é a moda própria. Era moda própria, camisa. Manhonguiro, sim, uma camisa assim. Chega na States com a camisa. Fresh off the boat. Chica aquela hora. Esse foi green. Mas era greenhorn. E considerado em inglês era muito bom, eu sou crioulo, em inglês era... Tem depois só... Era how are you doing, how are you, não tinha um acento, na verdade não tinha acento, pô, em inglês era fodido. Naquele 15, 16, 17 anos, pô, entra com aquela camisa, naquela escala, tudo alguém pensa, tudo alguém dá com hoje, me com aquela energia de um crioulo, andava com mãos abertas, mudando, né? Nada a ver, ainda bem, tudo alguém sabiam que eu nunca mais, para casa, empanha roupa de minha primo, que é 3 vezes mais grande que mim, Sean John com Rockaway, que está na moda naquele tempo. Cause, próximo dia na escola, com uma long coat, que uma cadeira com um porrego na cabeça, eu entra naquele espaço, pô, I used to get made fun of. Tudo aqui também de mim que eu estilo Cabo Verde. Depois eu tinha minha concha, my shells, I used to wear my neck, pô. E I didn't feel good my freshman year. Crioulo, eu tenho que ir na crioulo. Na freshman year. Primeiro ano de lição. Já foi. O caloiro. Que foi um ano sabe não, cuz. Não, que foi um ano sabe porque esse manga de mim show com aquele estilo que tinha e tudo mais, mas mim para além disso, fazer aquilo que é meu, né? I was always gonna be myself, regardless, né? Então, e foi assim, foi lá que eu vi para que a cena de o que está acontecendo lá, com o J.R. Veiga, não foi nada. E nós você menino que militar, menino Cabo Verde. Chamo que, Bahia, é assim, pega na de meu, não foi nada, se divulga, na minha J.R. Veiga, com minha raça, aquele outro, manter de meu. I was into my own style and, pô, enfim, daqui começa. Me pega com o Mark G num cena que eu fazia com ele e foi que a primeira som que destaca aquele momento para mim naquele fase. Mark G foi então o primeiro produtor que trabalhou com ele, Na Mundo de Kizomba? Tem que ir com o microfone. Sim, na Mundo de Kizomba foi Mark G, foi a primeira pessoa que... Pode trabalhar com algum produtor antes daquela? E... Não. Nunca gravava. Eu tenho uns gravações que eu fazia de mim para mim mesmo, mas tipo com pessoa que está na indústria, na business. Foi ele que foi. Mas que foi Chiga, não, que é uma marca G. Naquela época, Mark era, que é o maior produtor californiano de fora. Mas que foi Chiga nele. Shout out to the bro. E, bom, atrevido, né? E atrevimento show e em Banem foi, yo, I'm the next superstar. Coragem, Thiago. I'm the next superstar nesse mundo de Kizomba. Eu falei, calma, cara. Eu já tive ouvido muita canta com o Lobo. Pô, naquele tempinho de 15, 16, 17 e até lá,
não sabe canta com música tradicional na Cesária, estava sempre, ele canta com ele no último show que cantava. E na Cesária também na The Strand Theater. Foi que os dois shows que foi o seu último show, sim. Na abertura do show. E não te pegava na coisa de tradição, mas só ia para uma festa assim, tudo malta, se esplendor, para uma canta uma ordem. Essa foi molha, um bocadinho estranho, mano. So, nunca larga de ser mim, mas não queria meter na meio do que estava acontecendo, né? E é por isso que me pega na coisa de Kizomba um pouco também. E Kizomba naquela altura... Era Cabo Zul, que é violent, né? Cabo Love. E aquela altura, por acaso, aquela altura também se na marca é primo e filha da minha mãe. Então, conheci bem o trabalho que Marco fazia. Lights Out, que cenas. Então, aquilo que eu falava, Lights Out tive um papel importante na marca, na divulga música Kizomba, principalmente, e Persona Tantric também. Então, tinha a Dani de Praia Capital, que sabe naquela parte de marketing, ainda porque tinha um posicionamento forte na rede social. Então, tinha uma pessoa a fazer um grande trabalho de criar um end-to-end marketing e também que CD de Lights Out. Tudo alguém se tobiba esse, ainda que tinha iTunes, pessoa que tinha Spotify. Então, maltas naquela altura realmente criam uma coisa interessante. E Bobo sabe lá, eu gostava JR, The Superstar. Não tinha que estar a metade de tudo que a cena acontece. Mas na casada real ali naquele tempo, cara. Não gastarava nada. Para mim também não sabe crer para tudo. Mas é só, não, eu vou fazer uma festa ali, você encanta a moto, você encanta a moto na festa de tudo batido assim, tá chegando a preparar a música, encanta. Com uma hora, se pensa assim. Ali bidonga, só tô já ali. Não acredito. Qual foi o primeiro som que JR fez? E, Between Us. Foi que o primeiro som que quem fazia com o Mark G. E foi que o primeiro que bomba. Que o primeiro som que fez com o Mark foi o primeiro que mesmo... Qual que era o nome daquela música? Between Us. Aquela música boa. 3 o'clock in the morning, Shorty hit me up. All my Blackberry Kings in the Blackberry esses dias. Blackberry que também fã de Blackberry. Também, man. Mas quem que tem Blackberry esses dias? Mas acabou hoje aquele tempo, né? Qual que foi o trabalho seguinte de JR? Continua com o Mark? Continua com o Mark por um X tempinho e fazer mais um X som. Acho que foi mais uns 2 ou 3. Que se põe na outra compilação, The Next Lights Out. Você sabe o que é primo? Passara Barbosa. Sim, Passara. A mim conheci JR junto com o Passara no story aqui no televisão. Que ela foi nice, né? Foi assim, foi um X-som que faz que entra naquela compilação e de lá acha uma um dama Kizomba, não queria fazer porque é minha Kizomba, não queria naquela verde e aquele timbre está na minha desde de infância, mas encaixa uma nunca cria naquele espaço, nem há bom que fazer, mas não tinha um feeling na mim, não queria fazer um outro sound, queria aprender a música de outra forma, I wanted to learn and grow, queria criar o mundo de música, então vá para Nova York. Então queria que quando que fazia JR e a par. Não, só antes de JR Japar, quando tem a história. Quando a história, então. Quando tem a história, um certo dia. Mindel. No Festival Bahia das Gatas. Não te lembra que ano? Sim, eu nunca te lembro. Molly, Mark G, sabe que o Jorge, né? Se fazer o de Jorge no Festival Bahia das Gatas. Mark G era teclista de banda. Mark G chega na mim e fala, tenho uma coisa para falar, mas nunca sabia maneira. Eu falei, Mark, não é que esses dois gajos lá de baixo, lá, que ele é passado Barbosa, que ele é JR Veiga, esse Fran cita para falar Jorge para deixar cantar 4 músicas, para Jorge parar de cantar para deixar cantar 4 músicas. Jorge vai puxar, pensou isso e pago. Não, eu vou estar cantando no palco de Bahia.
Mas tá foi George para que cantar por isso cantar quatro músicas. Yeah, man. Vamos, você não tosse comigo. Era bloqueando, cantar super pago para nada que tem. Era morar, mas treinamento. Mas era bom, era subir pago, interrompe tudo coisa. Eu falo, mas era para parivar naquela casa. Máximo, espanta a marca e fica mareado. Fui eu, caminho. Você lembra assim, Bahia, pô. Mano, aquele foi um fase também, cara. Pô, aquele é moral. Não queria dizer. Ele com uma mochila que tá na costa. Precisava Kanye West. Kanye West, eu ainda falei, the next superstar. Não tinha que ser dentro do meio e tudo que ela. E, pô, foi um fase na minha vida que queria chill. Hoje o que é para uma pessoa que tem tanto dom de canto. Mas não queria só cantar, cara. Não é só. Mas tem business também, sabe? Tem business, tem parte que está na carreira e aquela idade lá. Nunca sabia. Nunca sabia, não. Era atrevido. Não queria só cantar, porque só rua para cantar. E que o som Between Us dava bombava era nos States, mais do que ali. Então lá a gente tinha shows, a gente cantava no cena, dentro, aquele outro. Já fazia uns cachezinhos. Então, me melhor com o mural também. Cara, estou contigo ali. Meus irmãos, Vem com o mural também, eu sei que travou um vídeo, eu também. Na hora. Sem fato. Então, foi isso, né? Foi, enfim, foi isso, mas e com o amor, mas bata que tinha nada a ver. Basta de abucrevo tu consegue. Sendo um produtor e também um cantor, qual das que tu prefere? É difícil. Tudo doce, porque se eu é produtor e você faz música, não tá chamando, pô, é duas coisas diferentes, mas é um. Não tá chamando e me quero muito no lado de produção. E que ele foi mais recente na minha vida, mas não é só canto. Mas que tempo que ele se Mas é que lá. June. Quando que bu. Quando que o Zé foi J.O. Jeddah, o que é mais? E pô, eu falo, nunca se acha meu espaço criativo, se acha evoluir, né? Só kizomba. E me era metido na R&B também. Inspirado com a coisa de R&B, porque o que ele faz nos Estados Unidos já era R&B, rock, então gosta de rock, James Brown too. Brown, Michael Jackson, que é Hendrix, Jimi Hendrix, mas eu nunca pegar na guitarra. Eu peguei na guitarra 20 e tal anos. E minha primo, achando que de onde é uma coisa que era para mim, para Kizomba. Para além disso, e Mark queria fazer uma cena para ensinar. Nem que ensinava coisa, para trabalhar com a cena. E my soul tinha sai no outro coast. Não queria fazer outras cenas. E na Nova York, ele é que me pega na guitarra. Quando que eu em Nova York? Você lembra a data? E, pô, data é difícil, cara. Pô, Dá-te um coisa época ou período? Foi pouco depois de high school. Foi high school, bem 20 e pouco anos. 23. Não Boston naquele tempo lá. Então, naquela idade lá, e era Nova York, era mais R&B, não coisa mais inglês, né? Era só o que está acontecendo mesmo na larga música criou nesse sentido que está divulga mais para Kizomba, né? Então pega uma fase também que era só acústico, pega só na guitarra, Sata canta só sad songs, músicas mesmo tristes, minor chords, e acaba para com um brasileiro, Zuga Málaga, e ele foi um que marcou minha vida, mas ele é mais velho, tem 60, tá lá. O mentor, é brasileiro. E ele levava-me train stations. Ele é the bus. How do you say a bus? Bus é pessoas que estão na... Tinha uma menina própria de Austrália que na bus que became a global star. Bus é que as pessoas escutavam normalmente na porta de de autocarro, ou na porta ou na estação de metro que se canta música. Essa você usa pessoas da dinheiro, pois é, ele está fazendo aquela, você vira ela todo dia, mas para fazer esse dinheiro para comer, ele tinha que entrar dentro do train stations para divulgar, né? Para fazer aquele troquinho para comer esse rango e pagar esse rango de casa. E com ele sim,
tava vocal lessons. E Aula de naquele vocal. tempo, não tinha, sim, naquele tempo, aula de som, tava Aula de canto. aula de canto, sim, lá em Conchel, eu estava lá sempre e, pô, em Caçarice, pô, menino, tudo lá no mundo estava aqui a escola de canto. Então, eu saí dentro do elevador, né? Mas eu tinha um viola dentro de Caixa. De caixa. Tinha um ministro que estava na mesma aula, ele se de trás de tudo, não se ouve tum, 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 tum. Dentro da caixa, ele te toca. Nota assim, fica pressionado com ele, entra na sala, o professor bota canta, e põe com a guitarra, mano. Começou a toca, base assim, depois tá bam, tá fazendo bateria, tá baixo, e tá pega a corda. Para mim, um que é melhor, de jeito que tem caixa com viola, é que só viola, é um instrumento inteiro, tu usa para bateria. Da música eu sabia no YouTube, cara, que massa, não prende tchau com ele. E, pô, enfim, ele é que me pega naquelas coisas mais timbre. No começo da canta, tinha música brasileira, música brasileira. E até que põe o microfone, um cozinha mais, pá. E ele fica melhor amigo. Enquanto ele fica melhor amigo, por seu tempo, até hoje, que ele é isso minha pai. E tava na minha boca, tchau. Tem que cantar também, se não é, tem que cantar, tem que pôr. Tinha mesmo assim, train stations, era movimento, monte aqui, monte cinema. Mas lá que ensina solta a voz. Como tinha que cantar com força Para alguém ouvir. E ainda para além disso é um espaço que tinha movimentado e tinha barulho, né? Então ele sabia, é mais um sano, ele sabia, põe a fazer para ser mas sabia dia que vinha para me cantar com ele, de fazer mais troco, sabe lá? De fazer para harmonies, para harmonizava. E muito mais pessoas te queria bem dava mais dólar para esse houve tipo um conjunto. E dia que nunca queria, era chuto na costa, quase atropela para andar na chonha. Não era fincado, eu queria também como pessoa, eu queria como músico. E ajudando a minha vida, que minha mãe diz, Zuga Málaga. Eu espiei no YouTube. Que artista brasileiro que está cantando então? Caetano Veloso, às vezes no céu. Minha dona Caetano também, mano. Tem linda pegar na Caetano. Naquele tempo que ele era só Caetano também. Tem um bom tempo que era referências de música brasileira, tinha minha vida. Aquela garçom, ganchou. Todo mundo canta o garçom. É boa. Garçom é Reginaldo Rossi. Assim. Sim. Na Nova York ainda é o cara Jun ou já é o Jun? Não, ainda era George, você tá chavo, pessoal. A mim nem que música de George, tudo aqui você falou, põe música lá. Põe a música bate por acaso, naquela cena de George pega e a música só tá bate. Nunca lançou um som que a pessoa que gosta. Tudo aqui você falou, para que eu para. Por 10 anos, pessoas falam, para que eu para a música. Tinha. It was internal, era interno, porque não queria criar mais da música, não queria aprender a pegar um instrumento. Pô, falando lá, menor que aquele outro, nunca está job nota, não está subindo a pincha. I don't have music theory. Mas vou pensar para baixo, as pessoas tal nota, porque tu conseguiu, né? Me tem que ouvir para me atrás de nota. E foi assim que empreende. Mas não queria bem pegar na teoria porque é importante, né? Depois de Nova York, como é que foi? Próximo. E na Nova York me pega com que cena lá e começa a gravar uns sons e de lá me fazia uns coisas mais acústico. Tinha uma coisa acústica, então pegar aquela guitarra e aquela guitarra que minha primo dão e tinha minha primo não e my girlfriend's brother at the time, Daniel, e eu tinha um label que estava Freedom na ele. Da Freedom na guitarra, na caixa. Caixa de guitarra, sim. E, pô, toda vez que ainda pegar naquela guitarra, me aprendi a tocar guitarra, aquele mesmo 4 notas, fazia sem música, aquele mesmo 4 notas, pum, 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 pum. E minha prima falava, you gotta start learning some other chords. Eu tenho que aprender outras notas. You gotta start learning some other chords. But você sabe uma coisa agora? Não te sentiu mais free ali de que você está fazendo que zomba. Ele fica te chamando freedom. E June também é um nome que meus amigos te chamam a mim para Junior. June é short, é mais diminutivo de Junior, sim. Então June, porque a cena de guitarra assim pega na freedom e não dá de chamar até o nosso job que é freedom, né? Yeah. Até hoje.
Mas Searching for that foi na freedom. Nova York. Já Que ele foi em Nova York, depois voltou para Califórnia. Ok, como é que foi aquela transição de Nova York para Califórnia? E foi simples porque tinha frio. Frio. Que tem naquele merca que aguenta, me inclina com a vértica, me inclina na terra, calor sabe. Yo, mas aquela que um que sabe que gosta de marca para aquela calor é demais, yo. Calor ou frio? Frio. Calor na summer também que a brincadeira em Nova York, que calor é muggy, pegou na corpo, ficou assim, pô. Mas foi isso, e estava um noite frio, puxou neve na chão, foi catará. Com pequeno, falei, yo, let's get out of here. Roda. Do roda. Levanta vai, cara. Vai já viver em outra parte do mundo. Sem família. Coragem, Fichado. Coragem, Fichado. E, enfim, tem uma cena na Califórnia? Mas na meio do percurso, nós tudo quem é que entra nessa onda, entra num caminho que te crê entre próprio, Yeah. tem barreira. Tem alguém que está usufrui mais de bom talento do que bom próprio. Será que na meio dessa caminhada bate alguém que contou a mentira? Bom, naquele business ali tem alguém que é questão de mentira, malandro. Bom, né? no ponto, direto ao assunto. É que a questão de contar mentira, bom, se alguém contar mentira, se contou assim, você sabe aqui amanhã, depois de amanhã, você sabe o que, né? Mas malandros tem tchaunezinhos. Tem labels, tem pessoas que querem, vamos fazer o que ali, não sei o que lá. E tudo, enfim, mas você tem que estar, sabe, na vega, você tem que estar, você sabe, que é ponto que tem que ficar confiante em boa, coisa que você crê. What triggers you and what moves you. Coisa que está para o México, coisa que está tocou, né? E então se você foca naquele Interior. e você consegue navegar entre que as Obstáculos que está a ver, né? obstáculos e também que as pessoas que te tenta take you out of your way or give you, sorry, em inglês porque mas não, aquele caminho é sempre certo se você mais que bom, porque pô, é show que me passa também em termos de tu tá fazendo O sofrer calado, não estão a abrar. sofrer calado daqui a pouco. Tem alguma história que contar de um sofrimento que morreu? Pô, para quê? Não, muito é bonito hoje em dia. Para quê? Sofrimento nós tudo tem. É aquela, sofrimento nós tudo sofre. De todo jeito nós é humano, é tudo de bom, mas pô, nós é um ser humano que tá passa show. É show sentimentos que tu tá sente como pessoas. Então, é para dar na vega. Mano, tá falando coisa. Então, falando o canto que eu acho uma coisa ia começar a ter melhorar. Foi eu. Califórnia. E sempre a subir. Califórnia tem palm trees, tem aquele calor também, tem aquele ambiente. E também sabia um mundo de música está shift. Olha. Então você está falando uma tendência, você muda sempre, né? Sempre está lá, mas e na Nova York também sabe um sinais. Eu te conto isso para Nova York, é uma cidade grande, mas de Nova York para Califórnia, gosto mais de Califórnia porque os artistas é mais aberto um pouco para mim. Mais aberto ou mais unido? Não, unido não digo porque pode ser, mas na minha experiência que o Zequinho hoje na LA foi tinha competição e ali na governo no Portugal tem lançar com o Mano Dinho no Jorge, trabalho com o Nelson Manos no Portugal, tem uma união lá. Esta ajuda companheiro, esta da companheiro hoje de um jeito que tinha um session de estúdio, eu falei, que ele dá uma inspiração, mas também fazia som na Portugal, caso fazíamos atuação quinta, mas sem ser muito melhor trabalho. Mas que acha aquela união quem acha na Portugal ou na comunidade cabo-verdiana na Califórnia. Tchau também que tem a ver com, por exemplo, marca um país competitivo. A minha experiência também nos Estados Unidos foi isso. Me lembra quando que inseri o liceu para a universidade lá. Tipo, você tem que competir, você percebe? É mesmo. Tem que competir para modo é um mercado que
Deus para tudo nós, mas cada um para ele. Você não, percebe? e Mas aquela- tem um sentido tão individualista. Para mais que pessoas tá hoje para lá, mas na toda a indústria tem competição. E foi isso. E sem família, imagina. Imagina sem família naquele lado do mundo lá. Aquele tudo que se passa lá, tem que estar. Não passa de mal em termos de saudade, né? Saudade de família, saudade de pessoas que te amam, para me falar um crioulo, assim. E foi, para ter crioulos até escapancas. É. Não, mas tinha que chamar mamãe para minha mãe disse que eu teu aí, chamar ele para mamãe. Ou família, ou qualquer coisa, mas era igual assim, eu comecei a estar muito mais crioulo na Califórnia, mas naquele tempo que mais era pouco. Mas que é quem acha lá do fica amigo também. Não faz Abração, família com pessoas, mas quem tinha saudade tinha o nosso timbre de crioulos mesmo, que tem lá. Quem acha, né? Se tem ou não, nunca tinha aquele Contacto com esse. contato. Sim. Mas, pô, enfim, mano. Mas que foi John Freedom que entra no estúdio dentro de LA. Ah, mas pô, lá no princípio tinha espaço na LA, naquele Timeline, te lembra quando? timeline. E 2000 e pô, estava 5 anos na Nova York, lá para 26, tem 8 anos na LA, então. Ok. Tenho 8 anos lá. Então, início de 2010, 2011, pelo que bem. Ok. É. 2011. 2011, por acaso 2011 mesmo. Yeah. E lá, pô, me pega na coisa de música ao vivo. Na Nova York, já sabe, treina abaixo de train stations, vocal lessons all the time, todo fim de semana, Crioulo. dentro, baixo de trem. Comboio. Estação de metro. Abaixo de que trem. Às tantas, subir o campo, normal naquele outro lado e pô, foi assim, comecei a cantar mais na mundo de live circuit, na música ao vivo. Circuito ao vivo, Circuito ao vivo. Então, fazia banda lá com uns X amigos. Fazia shows no monte, bares, começa a trabalhar, então, minha era bartender também, bartender. Fazia um troquinho e então estava dentro de meio de live circuit. Então cantava ao vivo, chill, com banda. Mas it was James Brown, it was Prince. Que a fase ali foi mais rock. Pega na coisa de rock também, cabelão e pick my hair out, shirts open. De duas flexões, nem acabar ginásios. Então, foi 2-3 anos, pensou no live circuit stuff, né? Por isso, lá quem acha, man, começa a pegar naquela parte que começa a mesmo, sim, tinha jeito de... Ele que o acha, não está falando de vez em quando, ele que o acha... Sim, O interior, ele que começa a pessoa. a pessoa mesmo na música. O que é que queria fazer? O que queria fazer, né? E em pouco fica, entra num estúdio ali, lá. E mas tá bem. Mas com 3 anos lá, já faz tudo que é live circuit, começa a gravar. Com que esse tempo nunca te gravava. Só cantava sons de... interpretava sons de artistas tipo Prince, James Brown. I feel! Subiu era assim, bruto. Subi para canta com força e it was fast circuit. So I just had to boop, 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 here, another show here. So it was a lot of shows. Chill show. Então... Todo daquele James Brown lá. I feel! Pô, tem que estar solta. Então, e... Foi assim, depois me pega no estúdio, pega na saída mais de estúdio, porque larga também que a parte de fazer live shows por um tempão. Fica só mesmo dentro do estúdio. And that's when quem acha uma boa entra naquela vida, naquela parte de que a cena que a studio rap, ele tem um rato de estúdio. Bom, lá naquela fase que pega, fica mais em contato com o boy. Foi lá. E eu sou dentro do estúdio, tipo, live shows, me passa tudo bem que chumang não gosta. Eu estou na estúdio, cas. Não gosta, tudo bem que me tá falando. Sim. Não tem cerca de uns 6 anos, tá falando sempre. Eu estava com as pessoas e começo a entrar no estúdio com pessoa tipo, para mim, ele é que tudo pop stars da moda está e
nunca tinha interesse para saber quem que era um Drake ou um Beyond. Bom, não estou a ouvir música, não gosta, mas nunca tinha interesse de falar, eu tenho que querer trabalhar coisas assim. Mas hoje, com pouco tempo, começa a ter entre não cena assim, começa a ter com as pessoas que virem amigo, está a pegar na guitarra, está a se casa, tocava. Esta foi eu, vem comigo para um estúdio. Entrar no estúdio, pô. Então é um X produtores de música aqui em Conche. Então é um X artista que é top pop stars. E de lá fica derivando. Conche minha brother também, que é um produtor. Que fica teu amigo e ele é nigeriano. E do faz teu cenas junto. E Stacy Bart também, que está na... E thank you para aquele apoio que ele mandou. Pô, aquele irmão que se foi do Stacy Bart foi um daqueles shift para mim. Para mim, ele é um daqueles melhores compositores na game. Ele escreve para show, pessoas e ele fica levando dentro do estúdio sessions que, pô, hoje em dia it's one of my biggest blessings getting to know. Desculpa. Pancões que é só ali, porque é Rihanna, é Katy Perry, é Beyoncé, já ganha Grammy com Beyoncé, já faz um monte de cenas e é um dos meus melhores amigos nesse momento. E eu tenho 10 anos, quase 10 anos de amizade. E enfim. Aquele quebrou porta. Oportunidades. Não, para além disso, me também fica darem experiência com outras pessoas, tentando no estúdio, mas já fazemos uma coisa clara. Música que põe dentro do estúdio que é seguinte ali foi música calvaliana. Pô, me afrou, me era atrevido. Agora o que você faz no estúdio com o Beyoncé, que é seguinte ali, que as pessoas se escrevem para eles. E mantava Paramount, mantava um estúdio lindo, chegando dentro. Writing camps happen all the time. Writing camps acontece sempre porque esta é uma artista. Essas são pessoas que escreve, produtores, está para um monte, X, 5, 10 no mesmo estúdio e é competitivo demais. Bom, se você fazer um som que a Rihanna, cara, você faz um bom troco, é pouco, é um bom troco. Então, que a competição é friendly, é amizade, mas tu está lá para ter um som que tem mais que 10 pessoas que escrevem. É uma coisa estressante, mas é um processo criativo que te exige. Então pega naquela cena lá, fica te conche e essa só música crioula que está a fazer para ganhar referência. Ou boi de onde? Previro, boi de onde? De onde que vem? Ela já que terá para o James Brown com o Prince, ela já tem que inventar a terra. Que ela já está lá, que ela já está lá, mas dará um Dino, mostrava um Myro, mostrava um Hildo, coisa mais tradicional mesmo. Pô, I'm good. I'm good. Pelo menos esta dá aquela atenção para ser criativo. Depois esta frase para na booth, para cantar muita melodia. Sempre me fica focado na minha música, mas não queria aprender o que é o que, né? E fica até entrando na meio de monte. Mas coisa que o Tati chama, desculpa interromper, coisa que o Tati chama, a hora que te apresenta as músicas de Cabo Verde, coisa que o Tati o que causa aquele impacto nesse povo aí na boot para dar uma melodia? O que na música de Cabo Verde diferenciou de que os outros alguém hora que você está no Riding Camp? Ainda foi claro que Cabo Verde e do que tem ouro, do que tem diamante, do que tem dinheiro. Uma coisa que tem mais forte nessa área é nos música. Sinceramente. É uma coisa impressionante mesmo. Pô, tudo alguém que mostra um sangue de Cabo Verde, que tem ninguém, que tem que foi aquele um daqueles melhores músicas que eu ouvi na vida, nada a ver. Para além de ser cavaliano, não. É só que conhece música, conhece nada. Então não repetir mais nisso para muito alguém que come para tu não. Porque as coisas mais importantes que me tem a dizer. Nós músicos. Nós música é uma das coisas mais que te toca lá do mundo que para nós é pequenote, mano. É que alguém que conhece Cabo Verde. Nós é canto na Cabo Verde, 500,000? Yeah, meio milhão. É mais alguém fora de que eu sei. Na América tem o quê? 2 mil? Não, na América eu acho que tem 1 milhão. 1 milhão? 1.5 million? It's probably 1 million.
No? Bom, gostei, né? O último censo, acho que era aquele 1 milhão, yeah. Bom, the point is, we're small. Crioulo. we're a small nation, we're small people, mas nós é brabo. Nós é brabo em termos de, pô, aquele time cabo-verdiano tem uma riqueza na nossa cultura que nunca tem nada a ver. Já sei na parte do mundo, já viagem, já aquele, já sei ali para fazer camp, já sei lá, eu, me aprecia tudo cultura. Tudo cultura, tudo música, mantém uma coisa que tem que é de nós mesmo, que é Deus que dá, é nosso timbre. Tem que ser Timbre de um mano cabo-verdiano. Tem que ser mano tá usando. Hoje a gente passa quieto, mas... Não, só estou bilhões. Não, sereja não está desabafa. Eu desabafa, rato estúdio, rato de... Agora, naquele momento, agora, de rato estúdio, de que passa de morna, que zomba, R&B, MPB do Brasil, rock. Tudo. Depois boate uma introdução com o Dino, com o Sarra, com... Mim nunca concheba Dino, nunca concheba Mário, nunca concheba ninguém. Não demonstrava essas músicas no estúdio para entrar para me atrever, nunca tinha como, né? Ok, se você faz mesmo cena que tu alguém, o que tu faz que é diferente. Aquela que você só traz aí. Aquele que foi o momento que eu falei assim, que ele é um momento que eu me preparo junto. Mas, se calhar, o que é que eu tenho que falar também tudo essa experiência, por exemplo, vou fazer alguma composição ou fazer alguma produção que um artista grande... Teve uma oportunidade de trabalho com os produtores e consegui, já entra no estúdio com o French e entra no estúdio com o Sueli e chill pop stars mas é uma coisa, você escreve X sem som para ver as coisas que é para álbum, né? So, não faz igual a mala para Sueli que foi Times Platinum e cunha puto de Nigéria, aqui Wanda e já fazia um X-Sana, Rihanna, nunca conheço Rihanna, né? Mas aquele Sana que fazia, esse label, já tínhamos boa relação na... Porque é small, mas que o sube, ele fica mais pequeno do que a indústria, né? Então, managers de X artista, aquele outro, fica até conchego, fica sempre pedindo para ir trabalho para Amanda ou para mais estúdio, para Amanda ou para mais estúdio. Então, manda um X som para a manager de Rihanna, esse pouco aquele som de lado, esse foi eu, que ele escreve, esse curte. Se Rihanna bem gravado, do tudo eu falo. A Rihanna pega na coisa de make-up, claro. Ele pega na cena de make-up até hoje em como que é som. Mas, pô, é assim, não, você faz show para pensar coisa, então você sabe o que é, até que acontecer. Com o Drake pelo... Drake foi que deu a ticket para mal na Coachella. Primeira vez que vai a Coachella foi para o Drake. Entra no estúdio e minha vizinho tinha um cena e eu falei, bem ali, um conchelo, me falei, mas é um mato indo por cima. Me falei, um outro da... Quem queria beijo na Coachella na primeira semana? Porque eu nem sabia se Coachella é um festival que tem mesmo line-up, um fim de semana e outro fim de semana também, mesmo show. Mas I didn't know, nunca sabia se era 2 shows, né? Então, um frel, quem queria beijo? Era Madonna. Era Madonna beijo. Às tantas, eu falei, Buda Madonna. Eu falei, mano, Buda Madonna, beijo. Eu falei, yeah, man. Eu falei, yeah. I'm like, bro, so yeah, é Madonna, cuz. Tem um dia na próxima semana. Eu falei, for real? Dando tickets, na próxima semana foi um dos maiores shows que hoje. E deu uma show, mas bem um moço que chama The White Stripes, Jack White. Jack White. He changed my life. Que tem aquele música, que tem um música que começa com baixo. Seven Nation Army. Pô, mola deu uma show, mas foi um dos shows mais brutos que eu na minha vida. It was a união de amor, povo, tudo tá sorta base. Ele tá, the show que ele I don't know if he went home with his draw leaking. Crioulo. Sorta base naquele mola de que jeito que toca, mano, dá uma energia que foi uma coisa mais surpreendente. Mas eu nunca sabia quem é. Nunca sabia quem é. Por acaso não toma um cogumelo assim, mas fica lá na lado de trás do show, ele começa a tocar, by the end of the show I was like this. He's like, who wants to marry me? Tudo aqui, Bro, man, foi Jack
uai, minhas vai chegar lá, mole deixa- impressionante. Então, assim, quando chegou aqui nesse mundo de música, lá ainda chama que experiência que faz, que quem teve, né? É tudo que é agora. É tudo que pega um pouco de cara. Você pega um pouco de cara que usa na qualquer produtor, é um writer ou é um artist. E fazer um bom bocado para o seu tempo de divulgar para outras pessoas. The job, I was chasing placements. Então, job entra no estúdio, pampam um som para Drake canta, ou para Rihanna fazer, ou para Beyoncé, aquele outro. Eu queria estar no meio de quem está fazendo que cenas lá. Me faz alguns excusas, mas para mim, acho nos últimos anos fica focado mais na mim porque é uma coisa estressante. Agora posso ir no estúdio com mais que sem alguém. Vai fazer um som para chegar naquele artista e esta outra coisa de voz e fazer um x-coisa que passa, que as coisas inflou de malandros, né? Os malandros. Já faz um x-ano que está outra nome, mas já faz um x-ano que vocês davam o que faz? Saca-me, Sabe da vida. Bom, Mas acho que uma coisa que não pode falar, Tubarão, é, por exemplo, junto com nos pontos ali que é interessante, indústria de música. É uma coisa que não pode ver que está falando o show dele. Nunca tem uma indústria para quer ter não? Mas tem que estar bem. Não, mas tem que Tem que estar cria. Tem que estar cria e tem que ter. Para Como que o Tati é meio importante, queria? Para mod? Pô, não tem show que fazem nesse mundo para a cultura cavaliana. Lá, esta aprecia que ela. Me tem gana hoje um dia no mar, ter show na Califórnia, para um Beyoncé assim, dela para hoje, para ficar assim. Tá bom. Não sabe. Já hoje, já está naquele meio lá, então hoje todo dia, não sabe o que nós por ali. Não sabe o que aquilo tem, que lá que tem. E é importante divulgar, não se afranhos. Na Cabo Verde, coisa mais. One of the most important things that we have here is music. Aquele time cavaliano que está fazendo tudo, é tudo estilo, é na funaná, é na coladeira, é na kizomba, é na coisa tradicional, é tudo, man. Não tem uma coisa na de nós que I don't see nowhere, I don't feel nowhere. Então, nós também falar um bocadinho sobre Anchor Baby. Já do chega lá? Não tem que chegar lá mesmo. Não tem que chegar lá. Senão aqui não tem shit. Rapazinho de 88, né? Rapazinho de 88. Aqui está quanto? Não, chega 2030 ainda se lhe quanto ainda. É show que passa, né? Show que passa daqui a pouco. Daqui a pouco. Bulança um EP, Sim. mas antes não fala sobre que as músicas. Explicar-nos o significado de Anchor Baby. Anchor Baby tá chamando um casamento. É um casamento de tudo. É um âncora. É um âncora de tudo que passa. De tudo que everything I've experienced. E tá chamando aquela fase de morte na coladeira com 3 anos, que vai 15. De 15 até agora, quem pega naquilo que usa mais para lá. Pop, hip hop, jazz, que lá. Tá chamando Anchor Baby é tudo isso. Tá chamando tem som naquele álbum lá que é para cada pessoa ou Cada fase cada de fase da minha vida, mas também está chamando, tem sons na crioulo, na inglês, na português, está chamando, é tudo, it's a combination, um casamento de tudo isso. E processo. A próxima pergunta é aquele próximo pergunta depois de nós. Qual foi o processo criativo desse álbum? Você é uma banda que participa no processo criativo. Não quero ouvir a opinião, mas também quero ouvir a opinião de mais. Nós só ouvimos primeiro, não é? É bom. Vou ser entrevista. Não, você está ali, eu conheço. Não, pô, então, mas o processo criativo de Anchor Baby foi espontâneo, muito espontâneo, porque já tinha mais que 350 sons feitos na minha hard drive. De tanto entra no estúdio, vai jogar escrever para outras pessoas, aquele outro, que já não sabe fazer para mim mesmo. De tudo que sabe fazer para outras pessoas, não sabe fazer para mim, está aprendendo. E naquela fase de tudo isso, começa a achar que está na álbum mesmo, mas que foi que processo criativo para mim é depois que encontrei uns brothers de Holanda, um crioulo. E meu puto francês, não tem nenhum moço que está ali, todo dia, you have to work with this person, tem que estar aquele livro, tem que estar lá,
Então todo dia tinha um cena assim, mas eles diziam, está cansado, está 11 horas de noite, está a dentro. Minha mãe falou, eu tenho que conhecer moço que vem na Holanda, é crioulo. Vai conhecer, seu nome é Eric. E é bem que você, brother, também, esse que é de Pound Cake Studios na Holanda. E esse que é dois irmãos. Esse aqui é irmão, mas é irmão, tipo assim, brother. Um tem uma barba, assim, uma Rick Rubin. Uma barbão. Que outro tem uma dress, tá lá na Igreja de São Vicente. Eric. Que ele é mano. Esses dois que fazem minha álbum inteiro. Em termos de sonoridade. Beat. É bem no estúdio. É bom cena assim. Falei, yo, aquele Afrobeat lista todo, mas é que Afrobeat que está na moda nesse momento. Põe tinha jazz chords. É Afrobeat que tinha, tipo o Wizkid ou David, que é cena lá. E tem aquele groove, tem aquele bounce. Mas tem uma coisa mais jazzy. E que ela foi uma coisa que acha it's kind of ahead of the corner. Está à frente de curva. De curva em termos de progressiveness of a sound, de um som. Então acho que ela foi uma coisa interessante. Porque aquele dia que encontrei não sabia, mas tinha uma coisa especial com isso. Naquele processo. Não falei, de jeito que se produz, de sounds que se escolhe. É incrível, man. E é simples, é ter room para fazer melodias simples. E, enfim, me fica amigo com eles em mano até hoje. E, claro, me fazia outras produções com o Lobo Mau, que fazia Andrea. E uma Inami também, que é por 19 anos, cabo-verdiano, que são nos States da Manda. Tem um ano lá, mas já entra na sua com X pessoas e já fazia cenas que alguém que consiga na 20 anos, não um ano. E é um impressionante. Esse puto ele faz umas produções também. Ele com as maltas da Holanda e com o Lobo Mau que produzem álbum inteiro, mano. Foi tio pessoas também que jura. Foi tio pessoas que jura por tudo que ele junta. Então foi um processo bonito, mas é tipo... Toma um ano e meio para fazer aquele álbum, né? Onde que base entra naquele? Bom, já foi dizer. É por isso que eu assim, a minha entra naquele processo criativo, foi um conselheiro. Junta-me num beat 2, 3, 4, 5 horas a madrugada, ele vê que eu teria que responder, mas foi sempre uma pessoa crítico na haver um gajo de fogo, eu tenho que fazer música para Cabo Verde inteiro. Eu tenho que fazer uma música que tem uma sonoridade de São Vicente. Então, a aqui bem prata. Eu tenho que ter aquele cavaquinho, você percebe? Depois o quê? Não fazer o estudo na mostrar qualquer sonoridade que você está batendo na Cabo Verde, qualquer artista de referência, não fazer o estudo na compositores, por exemplo. Ele tinha música que concheba de um intérprete, mas que sabia quem que é compositor, que sabia, por exemplo, não faz estudo desde Orlando Pantera, que as ramificações que tive, você percebe, desde a parte eletrônica, só se não te falava, e com 40 anos não fala, mas eu ainda, você, é também na música da fantástica, mas ele faz aquilo ainda falou, não, job aquele artista ali, ou job aquele outro artista ali, foi eu, baita bem, é também não, por exemplo, então, não música, da assim, não, aquilo é que está tocando. Você põe meio DJ, você está aí, e estou consumir show música. Você percebe? Então, então, perspectiva de DJ, sabe, então, um ouvido que ainda faz aquele tabaite, aquele catabaite, você é. Agora, para mim, que põe banze e sabor, não sei que ele é, que ele é que te respondeu, mas pronto. Foi assim só. E tem ainda, não tem a minha amigo de Jun. Me acabou manager. Toda essa pergunta assim, meu manager. Are you sure? A minha ser amigo. A minha ser amigo e é uma relação que adora. É uma relação que não está bem. E ainda tem coisas que ainda falou, é só, dá-te-me marcar. E me também aprendi com o John, é que só dele para mim, de mim para ele, aprendi com esse time também. E só acredito também ele tem um potencial para ser um grande talento na música de Cabo Verde, sabe? Jun, qual é a importância de ter um time por trás?
É importante nós estar na mesma página, é importante nós ter a mesma visão e não teve diferentes, bom, não sei independente agora, nunca sei com o label, não tem um distribution deal com o label, mas é independente, não tem a time e nós é pouco, que fazer artwork, que é Álvaro. e produção e nesse momento da minha vida para mais pouco para mim é melhor porque é tudo assim pão queijo que até ensinar-me de ideia com um monte de pessoas também de muito aquele outro então acho um time importante na tudo e se o Ronaldo se joga se time se tem time em condições que isso acontece está perto e Mark buscou de que é featuring para o álbum LG, Rita, Nelson, Stacy. Mark chega nesse e para Mark buscou de esse. E pô, foi também, só foi bem espontâneo. Nelson entra, nunca tá fazendo live na Instagram nunca, né? E Eric, minha mano de Holanda, foi eu entra na live. Que é beat listador, bata mostra cenas, entra e Nelson entra junto comigo. E de lá que começa a fazer o que é bitledor, manda ele no WhatsApp, babá, manda ele. Não tinha uma ideia naquele não cena assim, eu falei que ele é doido, aquele tempo lá, coisa de pandemia, lá manda companheiro nos parque. E foi assim que, pô, aquele é um exemplo de um som como acontece, né? E depois não fazia vir nem a lábia, fazia no céu. Mas aquela abordagem foi de amizade ou profissional? Mas na conversa não tinha aquela cena. Me conheci base e eu não faz um som junto. Não faz um som junto, mas que foi aquela abordagem não está chamando Nelson te respeita em trabalho. E eu já não queria. Nelson faz show com o Nelson já tem 10 anos atrás lá na UMass. Dartmouth, fazia um show com o Nelson naquele tempo de RV, aquele treinamento lá no sul. Eu fazia um show com o Nelson, também vai na ele, falei, eu queria fazer um trabalho com o Nelson bem nas minhas dias, sabe com ele, eu falei, you know what? Que luvas que eu tinha naquele modo. Aquela que eu xingava com aquele. Tinha luvas Michael Jackson ainda pô, na monta depois entrar com eu não passo a tio casa. E eu falei, que luvas que eu tinha na mão, sabia uma bosta, cara, por favor. Eu sabia uma aquela cena, cara, por favor, sabe muito avançado, porque a cena, eu tinha que ir aos expedientes para aprender no cabeça e tudo mais, e naquele tempo eu já não queria, como artista, como pessoa. E chega naquela fase que não tem nada a ver em termos de respeito a minha trabalho e também mas sempre foi claro eu vou único que mais cantou pequeno quem pega na carro com Nelson Freitas som da bampa o capo que tá rodando Nelson Freitas por exemplo já não exemplo de mock me quando tu trabalha por exemplo então um track com Tracy Bart pequena haitiana. Então aquele track nome de música era Ganadan. Canto que mandam demo. Foi ele é haitiano, não ouvi. Porque se você lembra de 2000 tinha uma música Compa. Que começa a transiciona para ouvintes cabo-verdiano. Não faz assim. Nós temos que mudar aquele nome lá, aquele Ganadan, não está meio compatível. Então foi para esse modelo para Sugarcane. Para uma relação que Cabo Verde com Haiti tem. Na tudo que as duas coisas têm cana de açúcar e tudo dois tem grogo. É que o nome que eles são. Então, eu falei, modelo para Ganadan. Ele é manager, que eu chego nem. Não, ele é manager. Mas tipo, quer dizer, tem todo um historial de os países, você percebe? Tem todo um historial. Então, falou, se nós queremos fazer uma fusão. E foi assim, aquele tipo de. Por isso não foi. A minha massa é um amigo conselheiro que tenta mostrar coisas de uma outra perspectiva, você? Sim, não está naquele trabalho de processo criativo. E que os outros sons que acontecem foi mesmo, manda, por acaso, nós conhecemos, é um som que Nami produz, e tem aquele batida bruto, e tem um brrr, pam, vamos ver aquele LG que tá bom que ele vai, que é bom, também faz show com o LG, tem X 10 anos, com o LG, meus amigos já tem um tempão. Então, bom, esses dias que pessoas sentem com chama, minha cena lá para trás de música em construção alguém já tem um X tempo, então, que foi tipo, it wasn't hard, que foi difícil entrar em contato com pessoas que apreciam esses trabalhos, eles dão espera na Dimel também, porque já sabe
mantém, e por cima faz coisa com o Akon, faz um trabalho com ele, e pessoas ficam até hoje em trabalho e sabe, manhã tinha um nível de respeito, pelo menos, né? No mundo de música. Pensa dar aquele valor para o hobby, né? Para o hobby minha cena, assim, então mandava sempre coisas assim. E ele tinha falou, tem que dar aquele verso, né? Que ele não se conhece. Eu falei, não, gosto daquele beat, gosto do beat, nunca estou aí na minha cabeça. Não, eu gosto do beat, mas dizer, nunca te senti tipo. Mas ele é sincero, aquele que ainda precisa de ele coisa que ele na cabeça está falando claro. Ele falou, ele tipo, aquele vibe, tem aquele bamba, um monte de cena. Eu falei, não, foi mais ou menos um mês antes do álbum lance, I'm turning everything in. Minha label, minha distribution company, falei, eu tenho que entregar o álbum. Nunca sei coisa que era na cabeça para mandar YSL, que é som que é por verso, né? Mandar YSL, é que eu falei nem nada. Eu falei, que ali, chega a mandar um verso. E que ela foi, como que ela acontece, mas, pô, para hoje, você pensa, mas aquele que é uma pessoa, mas aquele que tá gosta, manda uma coisa só para eu ouvir assim, eu falei, this is the one. Aquele que é som que queria deixar nele, e foi o YSL. E dentro desse trabalho, assim, tem uma música ali que sempre, para falar todo santo dia, a pessoa te pede essa música. Independentemente na hora de manhã, da tarde, até mesmo na hora de noite, que é Andrea. Quem é que é esse membro ali? Não sei. Quem que é Andrea? Pô, Andrea é teu, tem teu Andrea das músicas. Ex-boa Andrea. Mas coisa que nome não tô. Vou deixar por si. Pô, não, Andrea, sinceramente, é um brother, Mark Delman. Brother, não, Mark Delman que compra o som comigo. É que compra aquele som, Andrea. E acho que é parte de ser vida, né? Uma coisa que I think he went through. E manda aquele som, e Lobo Mal produz, que é esse amigo também. Pô, shout out to Mark Delman, you're a GOAT. Acho que com aquele som por aí bem que lança às dias. Que mano lá, é pen game incrível. Então, e foi assim. E me fazia aquele parte de trás de minha vibe. E foi um cena assim. E aquele dia que mandar ele, eu falei, bro, ele mandou uma mensagem própria. Eu falei, de jeito que eu interpreta. Exatamente. Interpretação. De jeito que aquela interpretação foi fodido e eu curti show. E pô, eu tenho uma amizade mesmo de brothers. Pô, nós no mundo de música que a sensibilidade de tipo de trust someone's work. Confiança, estou confiando no trabalho. trabalho. São coisa que passa, né? Uma coisa mesmo para outra pessoa. Ouvida para outra pessoa, um cena assim para cantou ele, para dar aquela interpretação. É com coisa, pô. Minha que inteira outra pessoa, ainda tinha alguém som também para fazer desse jeito. Mas é uma coisa que eu tenho que confiança. Que confiança e que how do you say that confirmation that you guys. Confirmação. My body brother para brother yourself fish e aquela coisa lá, aquela que tá com feliz a mundo música porque a pessoa the trust the vision, the trust the process. E pô, foi uma coisa bonita, man. Aquela Andrea lá é uma das minhas profissional. E preta? Sim, Andrea é um preta bonito. Também. Preta também. Falando de prata. São Vicente. Ele é de São Vicente? Prata? Sim. Prata nunca seria um, prata é de muito. Falando de não, é você o prata e nós queríamos... Falando de prata, eu vou São Vicente. Não, pensa que você sabe fazer aquele ano, sabe fazer vídeo na São Vicente de prata, mas não. Tudo prata de São Vicente, vou matar o pá. Não, sim, sabe, isso na caminho, pé na caminho. Como é que foi fazer prata? E também, Mickey manda Manu Mark beat e depois top line. E mandando, foi não muda uns cenas ali, põe de jeito naquela parte de
de bridge, e foi assim. Por exemplo, você me chamava a mim, mo que não te ali na língua de São Cid. Sim, pô. Minha madrinha, Você tá... A minha é que ele é entende. um arte, bro. Ele é um arte para mesmo... Para pai é um coisa assim para... Também minha madrinha de São Vicente, então... Esse carro foi ele que não leva de prata. Exatamente. Não, então lá São Vicente, tudo foi grande, então pega... Tem teu primo que em São Vicente, então... Nada só... Eu atrevido, né? Para onde você fala, eu criou linha tarde na São Vicente. Eu queria falar... Que pô, língua de São Vicente é pisado. Sorry, língua de fogo é pisado. E eu não... Tá, mas pô, mas língua também é um coche pisado. Mas sabe... Tu gosta de June, de JR, Junior, JR Vega, June Freedom. Qual que foi o momento mais marcante da carreira? Eu acho que tudo, mano. Acho que tudo que esse momento lá foi marcante porque não tinha que passa para que as fases para chegar onde que está. Né? Experiências, malandrices, choros, amizades e de tudo que passa com a pessoa. E tá chama tudo marcante. Hoje é tudo que as experiências que tem na onde que está e que tem a fazer trabalho que faz, mas tá mantém muito mais para mim fazer, muito mais para bem cria. E, enfim, isso naquele ponto ali. E hoje eu continuo a assistir, eu sei na rua que pessoas estão falando de música, estão falando de prata. Eu nunca sabia assim, essa sabe? Me salta, mano, yo, tem que ir a espírito, yo, atrevimento, yo, man, how can we make this happen? Ok, o que você está fazendo? Tem que ir a espírito porque, não queria pôr a som, nunca sabia. Lança, álbum já tem 3 semanas, um mês. Álbum tem 4 semanas que é isso aí. E, a reação, olha, mano, na estrada, tudo aqui está concha, tudo aqui, aquilo é uma coisa impressionante. Para um mês, para coisa de bomba, de que jeito, tudo é fixe. Isso é bonito, mano, isso é bonito. E bom, nessa caminhada de música, desde a adolescência até chegar nesse patamar que você está licenciando, sempre pediu o top 5 de artistas coverianos. Qual bom é que é problema? Não, já pode, já pediu, já. Qual bom é o problema, cara? Ok, é Cesária, é Hildo, é Ban... Não. Aqueles não é com a riba, aqueles seria embaixo. Mas não se faz, tá? Aqueles seria embaixo. Você falou em termos de... Em geral ou... De atualidade. Exatamente. Isso é problemático. Pô, para começar é com... O que você sente? Dino para mim é uma pessoa, Abraço para Dino. Dino é uma pessoa que, para além de encontrar as tempo e gosta de nós é amigo mesmo, ele mostra o carinho, ele tem fala, foi o álbum, da ponta sente em coisa, feeling que quem sente, olha, que não ouve um ídolo, um timbre, da ponta sente, sabe? Porque ela é uma pessoa que nunca concheba, já tem 3 anos, concheba essas músicas. Que eu levasse música para o estúdio. Dino. Nada fã de Dino demais, pô. Tipo, tem fazer um som que sample que antes de conchendo. E a Tereza, pô, fazer uma sample que é som lá, fazer o Centerfold, que é som que Rihanna e se estime por lá. Que make-up que deixa ele... Pô, Riri, if you see this, get back to music. We got vibes to make. We got vibes to make, não, sinceramente. E Dino, pô, essa missão é outra também. Faltou umas 4. Pô, Princesa do Atlântico, quem acha? Não, pô, Mayra Andrade it's something you carry with you everywhere you go. Tobi Lumbes já é outra. Mayra é forte, ele também tem sensibilidade e Mayra, pô, her energy is very spiritual when she's evoking her emotions. You know what I mean? Não? É crioulo. Essa energia é espiritual mesmo, é uma coisa mesmo. E é uma coisa. Mayra Andrade, senhor. Mayra Andrade. Falta mais 2. E, pô. Dino, Mayra, George, Nelson, Looney, pô. Já vou ver com esse truque. Tudo é
assim, ó, tudo, esse tem esses vibes, tem essas coisas que tá pô mesmo precisa para o que é. Então, chama, pô, Nelson, Dean, George, e Lune, Pronto, Hilário, já está. Hilário. Qual que é a minha opinião sobre música Cabo Verde na atualidade? E então chama se show, então chama nos crioulos, pô, então chama nos música. Tem que divulgar de um jeito na Cabo Verde que tem que, bom, que tem como, né? Que tem, there's no Plataformas. Plataforma, que tem, pô, Cabo Verde tá de chill naquele outro lado, não é questão de lado muito, ponta faz para nós, mas para nós o que não sabe, não tá fazendo nossa música, mas então chama o mundo ainda tem que é que chill que concha, para mim tá saindo da frama minha crioula, ele é o quê? Eu tenho que mostrar fotos de Brava, sal, tenho que mostrar fotos de vulcão, de areia na Boa Vista, para me falar, eu me li música que ali, o povo é assim, comida mais sabe ainda, que a cachupa, é tudo enquanto tá chama música crioula tem seu lugar no mundo que tem que dar nisso tem que ouvir. Então chama que tem como porque condições liga muito it's not the best and we know that, né? Então chama uma música crioulo tem seu espaço para criar, tem seu espaço, você chegou para bem, que daí minha divulgação é aquela, para mim leva música cabo-verdiana do canto muito que está. Você um mês que lança o álbum, esse mês. Aquele cabeça que eu tenho hoje, sentado ali, da Tocatina, se eu tinha ele quando eu iniciava. Cosé, se eu pudesse falar com a pessoa quando eu iniciava, com a experiência que eu tenho, coisa que eu estou a fazer bem diferente, ou coisa que eu estou o conselho que eu terá ver. Se aquele Jun ali pode falar com aquele Jun, com o JR ou com o Junior. É chill, man. Ok, Jun Freedom tá fala com o JR tá fala com o Junior. Sim, mas é que pouco que não tá falando, não, mas, pô, então, mas de tudo foi aquela experiência, aquela experiência que põe ali, mas, pô, teu cabeça rijo, teu sempre atrás de uma coisa, né? Era assim, mas pô, não te falava para mais devagar coche. Pô, pena chão. Pena chão. Puxa naquilo que é de bom. Primeiro tua música que chama Pena Caminho. Botaste uma Pena Caminho? Nesse momento da minha vida não tá assim. Não tá minha álbum tem que som que tá marca tempo porque é que som que dá uma som mais grande que artista, certo? Não está sempre, mas que um som é mais grande que o artista, fica para sempre. Eu acho que um artista é mais grande que o som, aqui o artista vai som também tá bem junto. Junior, mo que botou hoje June Freedom de 5 anos. Superstar. Dele 5 anos. Dele 5 anos foi superstar. Antes de chegar 5 anos, o que só falta na carreira? Pô, nunca acho essa falta. Pô, era só how to say, oportunidade para ser visto, né? Mas a questão de superstar é só brincadeira, mano. E nem a carreira. Aquela se Deus dá blessings, you know? Mas é que naquela fase de tudo que ali, simplicidade de fazer música para mim é a coisa mais que não está show. Eu queria criar no mundo de música, eu queria ser melhor músico, eu queria aprender mais, eu queria fazer música que, bom, nem há tem música que passa, sabe, né? E a maioria é aquela, o som do momento, né? Que a pessoa quer ouvir, que bom, tem que ser no estúdio, tem que escolher que é som, que é progressivo para a próxima fase do mundo musical. Bom, nós somos engenheiros no estúdio. We have to really know what the hell we're doing so we can be ahead of the curve, right? Crioulo, então é assim. Então, uma coisa de superstar, tudo fixe, mas e no mundo de música mais importante é dar processo criativo e prende mas também é business, você tem que saber, mas é uma coisa fácil, né? A mim é um show como o Junior que canta com ele, por acaso que a produção foi uma produção de uma empresa que era em EP, que era a PBS. Depois um show
não estava lá, não tem foto com naquele dia. Me conheceu como JR e com o passado, que é um primo de mim também, Marco G, que é primo, e gosto de estar conheceu como Junior. Não tenho amizade de longa data, mas então é uma claro evolução na pessoa. Era fazendo. Pô, faz Fazendo. Pô, Você é. vaca, também é um corte de show. Você é. E hoje, sentado ali. Era o puto, cara. Merinhoso. Tratando-se uma estrangeira. Sentado ali, então é uma boca tem você confiante. Você redia um certo confiança. E que ele é bom e boca está. Você sabe uma tem coisas que te chegam na boa naturalmente. Me acredita. E lá que acredita tem um potencial único para morrer. Então acha uma bem mercado de uma forma que desde comunicação ele não se fala mais claro o business, né? Desde comunicação, que posiciona no mercado, contactos que tem, sonoridade, toda a pesquisa, você se mostra, você ser um engenheiro, você te posiciona coisas pensado, você percebe? Butacha, mas sabendo daquele. Não sabe se o tacha, mas buta shinti, mas aquele next step, aquele criando toda uma audiência, mas tu consegue ter um placement, sem eu vou falar, mas tu consegue ter um placement com um artista grande que por aí leva ainda bom nome de Cabo Verde. É aquela que é a missão, mano. A missão é isso mesmo. É para levar de nós para aquele lado lá, para mostrar, para divulgar. E não só isso, mas também para bem ali, para bem sentir aquele carinho, aquele amor, aquela energia, né? Passar para dinheiro ou fama, a gente pegar naquela coisa de que os homens já vêm, ainda tentar botar muito diabo, mas pega numa coisa para aprender mim mesmo, cara. Eu queria aprender a minha pessoa, não e pô, sai jovem, e naquele tempo lá, não acho que fazer a decisão certa, de larga aquela coisa para um tempinho, para aprender, para ensinar no mundo de música. Então, naquele processo lá, é Deus que será em tudo que ele, man. É Deus, é trabalho que me faz e pensando onde que está e então aprecia que pessoas se curtem também suma dom que está por naquele cena também, sabe? E para um jovem que você hoje eu gosto de live, o que você está falando? Então falo sempre, foca num som que é mais grande que artista. Porque a hora que aquele som é mais grande que artista, a hora que o artista vai, o que acontece? O som da fica. Sempre. E aquele brasileiro foca naquilo. Não, faz música para o momento também. Se artista que se bem gosta ali, você fala, focus on that. Para mim tem música de momento, chill. Mas tem que X na álbum, tá? Mas não um álbum. Se eu for fazer um álbum, tem que X som que é para sempre, né? E em pesquisa disso... Que te continua, que é timeless, que tem tempo. E aquilo é importante, aquilo é que está na Maira ou um dia, não sei. É uma coisa que 50 years from now is still going to be playing. 50 anos de ali, tem essa toca. Sim, senhor. E... Você é bom tradutor. So, no, in focus on that. Mas tem alguém que faz carreira mesmo com o som de momento e é de bom, porque na América é, people, money, sabe? Sim, mas que se falou é foca naquilo, assim, um artista que se pião, foca naquilo que é de boa, aquilo que tu sente mesmo. Não é boa, mas sempre tenta fazer uma coisa que é mais grande do que boa mesmo, sabe? Mais grande que a pessoa. Portanto, já não está quase na filme. Já não é boa na batuca. Também não tinha apanhado, não? Aquela agora. Dentro de música, não tem umas perguntas que não te fazem e você tem que dar uma resposta rápida. Combinado? Fadiga. Deus é mau. A resposta é coisa simples. Não te pediu por o nome de um filme. Um filme? Yeah. Troy. Um série. O quê? Um série. Money Heist. Um lugar. Cabo Verde. Ídolo. Ilha do Lobo. Um sonho. Love.
Um arrependimento. Tchau. Música. Música. E, pô, música é amor. Comida. Cachupa. Uma palavra que te definiu. Já frisa. Mais rápido possível, né? Man, a lot of things. Chocos. Uma palavra te definiu. Pô. Love te definiu. Última vez que você chora e para morrer. Tem uma vez que me chora. E para morrer que você chora. Foi actually naquele show. Show que ele fazia na Praia Mar. Yeah. Um puto bem amigo que mora na estrada, que lado ali. Tem meu dinheiro que é irmã minha avó. E Show não, meet and greet. meet and greet, sim, meet and greet. E é bem amigo. E chora. Eu falei, um hoje tá canta assim. E é puto que queria com ele. Gata meu dinheiro ali, sim. E ele tranca chora junto com ele. Bom, nossa avó é morta. E tinha momentos que traquinasa na rua, quem foi, fresquinha, baga, carambola, quem passa ali, daqui a pouco. Então, lembra show, chora, fincar próprio. Do não esquiva assim lá, chora junto. Agora você lançou um desafio para a pessoa que está seguindo na live, que está comenta, vale a pena. Você pediu uma capela agora para quem que sabe fazer ao vivo. Ah, é? Exatamente. Tuba. News que tem ali fora. E esse pedido ali é de meu. Ok. Esse pedido ali foi de pessoa que está seguindo live e que deixa no comentário. Sim. Para poder uma capela. E é específico? Qualquer um que me Foi André ou Prata. A ver. Então assim. Deixa a lambucha na boca. Deixa a cola na boca. Andrea. E canto coisas que entendem panflão. Cata cabine som. Crê rola na boca. Crê groja. Mo cabelo borrasta. Acaba o canto de show também, mas não quer pensar no show. Então. Está em show. Já agora, papi. Perspectiva de show na Covid. É, aqui tá frango. Já quero olha. Veja. E ainda que termine. Coisa pensar na cabeça. Não. Aquele é bom que tá franco. Aquele é. Entendo. Que para mim, que tudo aqui, que a coisa que ele faz na Praia Mar também foi incrível. Foi uma energia mesmo. Commune, né? Eu sei que foi uma comunidade de chill. Amor, não senti ali. Aquela que ainda sente, sabe, na Cabo Verde, que do que passa, sabe, do que sente, sabe. Ainda espera aquela que eu sempre faço. Sem dor, tudo ilha, sem canta André, sem canta Prato, conheço, não tem mais X-som que sem lança, que não tá chama, pessoal tem gosto e. Enfim. Já não está na FM, mas eu gostava de falar nos coisas que eu acho no nosso programa. Pô, que ali. Está no ali conosco. Também se afrou, que ali que se mexe mais, se mexe pessoas. Para fazer esse trabalho ali, põe-os de viu o jeito porque é que além, tem que abrir espaço para pessoas seeing what's going on. Põe-os aí que acontece nesta área, põe-os que o estado do momento e falando no clima do mundo e pô, que ali é um grande cozinha a fazer, que é só música que se faz ali não, é tudo. Não, é tudo. É tudo, né? E que esse que só é de pouco é de bom, mano. Se mais divulgação do que os anos. E daí Tocatina fala um bocadinho. É que é só frontman. É um frontman, mas tem todo um processo por trás que está acontecendo na vida e na vida de outras pessoas. É desde o gajo que monta o som, a pessoa de segurança, o promotor. Tem uma perspectiva de tudo, um MC, um investidor na música, para a pessoa se perceber que é só sempre. Aquela pessoa que está canta, porque mesmo aquela pessoa que está canta, ele também já passa para um monte de fase, você tá? Então, a ideia é mesmo isso. Jun, eu queria agradecer por ter aceitado isso. Gasta muito estica de hoje, eu sabia. Não sei nessa luta junto, né? É isso. Mas tenho orgulho na boa de único bem, adoro aqui com show.
e onde você também trabalha que você faz de alma mesmo, você tá tinha que falar para me ocupar na letra, mas Isso é os senhores, já sabes, mesmo. Pô, mas o dia eu tô falando. a quinta agradeço a nós mesmo. Nós terão uma plataforma de que ali também fala sobre minha path, minha caminho. É uma coisa que alguém que conhece e que sabe sobre mim. Estou eu lanço um som. Que alguém nem que conhece som mais que mim. Então também ali para divulgar é blessings. Então aprecio e thank you again. É sempre show me love. Bater bem as cenas antes de lançar álbum e estamos juntos. You know? Thank you. Mr. Baca ou para batom a paca a hora que a coisa começa a tocar. Eu tenho de destacar agora. Não, cause sério, a mim também não era minha toque. Ele que tá na cabeça. Última pergunta, man. Não sei mesmo se é no filme. A boi de fogo. Sim, fogo. Sim, lume. Olha ali, lume. E sim, as páginas de fogo. Fogo sempre tive artistas fortes, mas nunca que tive um taxa, mas tinha que ter um artista de cima bom. Fogo criou. E fogo se achou presente no álbum, que se vê? Sim. E qual é a mensagem que te deixa para o fogo? Bom, que tem muita mensagem para deixar, mas nós é lume, mas aquele burcando. Anda na frente, uma coisa clara, tem artistas na fogo, tipo Michel Montrão. E nunca sei para é questão de chance, é questão de oportunidade que outro artista já tem, estava estrangeiro, fogo que teve. E bom, nunca estou hoje a pessoas também de fogo esses dias. E nunca queria ir lá para massa porque isso, que tem nada para escola de música ou o que é isso, mas mesmo, maybe we need some of that em fogo. Talvez o mestre algum bom para aí tem muito mais oportunidade que fogo, mas nunca sei coisa que você passa com de música em fogo. Bom, que já tem X anos nunca sei também. Tem um ditado que não é num filme, que é Spider-Man, que te fala assim: quanto mais puder, mais responsabilidade. Então, a boa tem que ter responsabilidade, você sabe, não? Fé em Deus. Quanto mais mais responsabilidade tem perante Cabo Verde e perante Buíra. É verdade. Então, na hora que não vai fogo, leva aquilo na mente. É isso. Isso é isso. Está-se bem. Portanto, Freedom, muito obrigado mais uma vez. Thank you. Bom domingo, tá frão. Como sempre, aquele que é objetivo de Tocatina é levar pessoas lá na casa, concha um bocadinho de mundo de música, não só cantor, tem promoters, tem managers, tudo pessoas que estão lida à volta de música e o trabalho continua sempre a focar na melhor qualidade possível. Muito obrigado. E sucesso no lançamento e no bom trabalho. E vou que você siga live, continua a seguir também a Tocatina Podcast para uma próxima edição no Tem Mais Bomba. Até a próxima.